Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. O tema hoje é longevidade de carreira e ao meu lado eu tenho Emerson Wesley Dias. Então eu vou começar pedindo ninguém melhor do que ele mesmo para se apresentar. Oi, né? Não sei que hora eu estou assistindo esse episódio aqui, mas prazer estar aqui falando com você. Me apresentar, eu sou o Emerson, tenho 48 anos, trabalhei por 20 e poucos anos em organizações, né, empresas. Nos últimos quase 10, tenho me dedicado ao mundo da consultoria e da academia. No momento, né, estou cursando doutorado, estou estudando a questão do trabalho dos 50 a mais, né, a carreira do profissional 50 a mais, dado o fenômeno do envelhecimento populacional. Então, gosto muito de ler, gosto de escrever, tem alguns livros publicados, enfim, basicamente essa é a minha persona. O livro que o Emerson tem publicado se chama Carreira, a Essência sobre a Forma, e um outro que compartilhe com a gente, Emerson. Lideranças comportamentais, desejos, tentações e felicidade. E tem outros 4 que foram publicados antes, né, entre 2013 e 2016, que eram da linha, né, que eu criei chamada O Inédito Viável. E aí eu explorei alguns assuntos, né? Um livro chamava-se O Inédito Viável, que é um livro de metodologia. Depois eu lancei o Inédito Viável ah, em Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança, e depois eu lancei o Inédito Viável Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. E aí depois eu publiquei alguns capítulos de outros livros, né, com outros autores, e aí voltei, né, em 2022 a publicar esses 2 últimos que você citou, que aí está mais concentrado no que eu estou fazendo hoje, né, atualmente. Super. E a tese do doutorado vai na linha da longevidade. E falando de longevidade de carreira, eu gostaria que você explicasse o que significa a longevidade de carreira e por que esse tema, nos dias de hoje, é tão importante. Sem dúvida. Então, longevidade de carreira é um conceito que não existe, né, na academia, não existe na ciência um conceito que defina, né, o que é uma longevidade de carreira. Eu estou trabalhando para criar esse conceito, né, inclusive criar uma escala para medição dessa longevidade, porque na minha visão, a longevidade de carreira é o acréscimo temporal da vida laboral de um indivíduo que pode se aposentar, né? Mas ele não vai se aposentar, porque ou ele não pode ou ele não quer. Então, ou porque não pode e porque tem questões financeiras, saúde, etc., ou porque não quer, porque não tem ou tem as questões financeiras, mas entende que ainda tem muito tempo para se dedicar ao trabalho, né? Então, a longevidade, na minha concepção, é aquele prazo que estende a possibilidade do indivíduo querendo poder sair do mercado de trabalho, né? Então, ela vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a empregabilidade, porque não adianta eu querer, né? Eu preciso poder estar empregado, e a empregabilidade, né, quando a gente vai examinar a raiz da palavra, né, no inglês é employability, né, ou seja, a habilidade de estar empregado. Então, empregabilidade é um elemento que sustenta a possibilidade da longevidade de carreira. Um outro elemento que a gente entende é a adaptabilidade de carreira, ou seja, a capacidade que eu tenho de ser flexível nas minhas escolhas. E depois tem alguns outros temas que são mais ligados a questões psíquicas, né? Que é a centralidade no trabalho, ou seja, o quanto o trabalho é importante para cada pessoa. E a gente mede centralidade e percebe que nem todo mundo tem a mesma visão sobre o trabalho, ou dá a mesma importância para a sua própria vida, né, em relação ao trabalho. E depois é o que a gente chama de volição, né? Ou seja, a vontade que eu tenho de ir lá e fazer as coisas. Porque eu posso entender que o trabalho é uma questão central na minha vida, ou seja, ele é muito importante, portanto eu tenho uma centralidade alta de trabalho, mas não estou afim, né? Não quero fazer, quero ficar em casa, quero curtir a família,
quero ir para a praia, etc. Ou seja, a minha volição é baixa, né? Então, dependo de condições psicossociais para querer esticar a minha carreira, né? E esse período postergado é o que a gente está compreendendo como uma longevidade de carreira, que advém naturalmente da longevidade humana. A gente tem vivido cada vez mais, e o fato de viver cada vez mais nos dá a necessidade de fazer o quê com esse período estendido de vida, né? Eu vou trabalhar, eu vou ficar em casa descansando, o que que eu vou fazer com esse período de vida estendido? Então, longevidade de carreira vai nessa linha, né? É uma decorrência da longevidade, uma decorrência natural da longevidade humana e da intenção das pessoas de se sentirem úteis, né? Se sentirem comprometidas com alguma causa que não sejam elas mesmas. E trazendo alguns números que eu coletei aqui, a ONU estima que em meados desse século, 30% da população do Brasil e outros 64 países terão mais de 60 anos. Isso em 1950, a expectativa de vida não passava dos 50 anos, como você comentou, né? Estamos vivendo mais e hoje está sendo superior a 80 anos. E também temos que em 2025, o Brasil vai ocupar o sexto lugar. Tá próximo, hein? Nós estamos em 23, daqui a 2 anos. Vai ocupar o sexto lugar em número de idosos no mundo. Também o estudo da ONU, que eu peguei informação, mostra que em 2050 o planeta terá 2 bilhões de idosos. Em 1950, eles eram apenas 200 milhões. Esse número é bastante relevante e a toda hora a gente está escutando aí que nós estamos com uma expectativa de vida muito maior, muito maior. Como as empresas, antes de perguntar como, você considera que as empresas estão preparadas, nessa longevidade que a população está tendo? Não vejo isso. Inclusive, os estudos mostram, né? Tem estudos recentes que mostram, por exemplo, que na Europa, que é um continente mais envelhecido até do que o Brasil, apenas 1% das empresas tem, de fato, políticas e práticas para a gestão de carreira do trabalhador mais velho, né? A gente conceitua isso até porque é uma definição da OCDE, o trabalhador mais velho, né? E até esse nome no Brasil ele tem um certo tom pejorativo, tá? O trabalhador mais velho. Mas a literatura chama disso, né? Chama de old worker, né? Ou seja, o trabalhador mais velho realmente é o trabalhador que alcança 50 anos de idade. Então, todo trabalhador 50 a mais, para fins da OCDE, é considerado o trabalhador mais velho. E as pesquisas com trabalhadores mais velhos na Europa mostram que 1% das empresas estão, de fato, preparadas para ter políticas específicas para atender esse público, né? Então, se você trazer para a realidade brasileira, nem 1%, porque é muito baixo realmente a quantidade de empresas que estão fazendo alguma coisa, né? Dizer que estão preocupadas, daí você vê bastante movimentação. Você vê, por exemplo, mudança na propaganda das empresas. Você tem até um banco no Brasil que diz que agora o foco é a pessoa mais velha. Então você tem alguma mudança, né, acontecendo, mas não necessariamente reflete na empregabilidade ou na gestão desses trabalhadores. Há até um fenômeno que uma pesquisadora dos países nórdicos, né, ela chama de esquizofrenia do mercado, porque ela fala o seguinte: olha, tá todo mundo falando que é importante ter trabalhador mais velho nas suas equipes, só que eles são os que são mais demitidos, né? Quando você pega as estatísticas, quem é demitido é a pessoa mais velha. Então tem uma certa esquizofrenia no mercado. Mas é aquela coisa, né? A gente não toma muito, não se antecipa muito com os fenômenos, mas quando eles vêm, a gente tem que resolver. Então, esse, acredito que é mais um dos fenômenos do mundo do trabalho, né? A gente também não lidou muito bem com as questões das mudanças climáticas, mas agora vai ter que lidar, porque está acontecendo. Então, eu acho que é mais um fenômeno que a gente vai ter que aprender fazendo, porque não nos antecipamos, né, em preparação. Só que tudo é um processo, não só por parte de quem está vivendo mais, de se adaptar a
conviver com diferentes gerações e também se atualizar. Você citou aí das habilidades, né? E também das empresas de fazer com que, dentro do seu ambiente de trabalho, se crie uma boa convivência com todo mundo trabalhando junto, harmoniosamente e buscando o mesmo resultado. Agora, com base nisso que você comentou, vamos ter que esperar um pouco e as coisas vão acontecer na hora certa. Como é que hoje as empresas poderiam se adaptar para receber esses mais experientes, né? Com esses mais experientes cada vez mais no mercado, como é que as empresas podem hoje, para não sofrer depois, terem que fazer isso meio à força? Sim. Acho que o primeiro passo que as empresas vão fazer é um censo. Investigar dentro da sua força de trabalho quem são essas pessoas, né? E uma vez identificadas essas pessoas, abrir diálogo com essas pessoas para entender, né, carreira. Porque, veja, por exemplo, você quando vai na empresa e olha lá o catálogo de benefícios, geralmente esse catálogo de benefícios ele é igual para todo mundo, né? Até, tem que ser igual porque não pode e tal. Mas é muito difícil você aceitar e acreditar que um trabalhador que esteja com 50 anos, ele tem a mesma visão em relação aos benefícios que um trabalhador de 25 anos, né? O momento de vida é outro, o momento de carreira é outro, enfim. Então, eu acho que você fazer um censo e investigar a sua força de trabalho, entender quem é esse público que está na sua organização e falar com esse público sobre quais são as demandas que esse público tem. O segundo ponto que eu vejo importante é treinamento para o gestor. Por quê? Não adianta a empresa falar que ela tem políticas, mas os gestores não estão preparados para lidar no dia a dia com esse trabalhador mais velho, né? Então, acho que um segundo passo é o treinamento dos gestores. E um terceiro passo importantíssimo é no recrutamento, você tirar essas identificações de idade, porque isso vem carregado com muito viés, enfim. Então, você tem que olhar, de fato, a experiência, né? Então, eu acho que é um trabalho de base, para começar, eu diria isso, né? Primeiro um censo, depois um diálogo, terceiro um treinamento para os gestores e quarto, a remoção, né, dos marcadores de idade na hora do recrutamento. Só isso, acho que já coloca a empresa num patamar diferenciado de políticas e práticas para a gestão do trabalhador mais velho. E você citou o recrutamento, existe sempre uma pergunta sobre colocar ou não colocar a idade, no currículo, né. Eh, eu sei que em alguns países acham isso discriminatórios, como cor de pele, foto, por exemplo, é proibido em alguns países colocar, porque você não pode ser excluído pela sua aparência, e sim pela sua capacidade. Hoje em dia, colocar ou não colocar no currículo a idade, eh, como, né, no cabeçalho como dados, ainda é hoje, requisitado pelas empresas a idade ou já pode ser um movimento, que a população mesmo, faça isso? "Não, eu não vou colocar a idade porque eu tenho a competência, está aqui, essa é a minha qualificação para ocupar determinada vaga". Sim. Eu vejo que ainda tem os dois, né? Você tem algumas empresas que já aboliram essa prática, né? Não olham isso. Mas também você tem empresas que aboliram isso como política, mas o gestor, na prática, ele acaba praticando. Então, você tem, é o que eu falava anteriormente, né? Do treinamento que o gestor precisa receber. E você tem também, por um lado, as pessoas, né? Esses dias mesmo eu estava dando consultoria para uma pessoa. E ela é uma pessoa de 30 anos de idade, né? E eu falei, tira a idade, né, do currículo, acho que não precisa marcar a idade. E a pessoa, porque até uma ex-aluna minha, fala, professor, mas eu preciso mostrar que eu sou jovem, né? Quer dizer, também a cabeça da pessoa, né, ela tem isso, que para ela é uma qualidade, é uma vantagem, né? Dela falar que ela é uma pessoa jovem e tal. Então tem dos dois lados. O Zygmunt Bauman, ele tem uma frase que eu uso para muitas coisas, né? Que ele diz assim, vivemos tempos de interregno, né? Quando os velhos jeitos já não funcionam, mas os novos ainda não foram inventados.
Então, eu acho que muita coisa na nossa cidade está no interregno, né? Que é o período que o rei morreu e não tem ninguém para colocar no lugar do rei. Então, a gente está numa fase de interregno. Acho que tem gente que já entendeu que, né, não precisa colocar a idade, tem gente que ainda não entendeu, tem gente que entendeu e que faz questão de colocar porque acha que é um marcador importante e uma vantagem para si. Assim como muitas vezes o trabalhador mais velho não coloca porque acha que é uma desvantagem, né, de quem vai ler. Então ainda está numa fase bem assim de migração, né? De alguns avanços e ao mesmo tempo alguns retrocessos também. Então acho que tem de tudo nesse mercado. Mas a política futura é que você elimine esses marcadores, né? Sem dúvida nenhuma, porque se a gente está falando de um mundo onde o que vale é o conhecimento, né? A experiência, a troca, a diversidade de olhares. Daí não faz sentido você recrutar as pessoas, né? Ou excluir as pessoas do recrutamento por conta de uma experiência de vida, né? Se a pessoa está interessada e a fim de trabalhar e tem a possibilidade de contribuir, não deveria ser a idade aquilo que vai determinar, né? Se a pessoa é ou não qualificada. Se eu olho para trás, eu me lembro muito movimento no mercado de trabalho, com a geração Z entrando no mercado, as empresas tendo que se adaptar ao milênio, tendo que se adaptar com essa nova geração chegando nas empresas. É outra linguagem, é outra pegada, outra rapidez, tecnológico, etc. Nisso, várias reportagens mostraram que as empresas estavam deixando de olhar para os funcionários mais idosos, né, não mais velhos de casa ou coisa parecida, mas mais experientes, deixando de olhar para eles para olhar nessa geração, achando que era a nova tendência do mercado de trabalho, e aí a geração com 40, 50 anos foram afastadas das suas empresas, teve um choque aí. Tempos depois, o mesmo mercado estava falando, sabe o que que é? A gente perdeu o conhecimento e a experiência e percebemos que essa geração nova que está chegando tem uma pegada muito mais rápida, tal, e ele está buscando outros valores, tem foco em outra visão de vida. Então a gente precisa resgatar e começaram a recontratar as pessoas que havia esquecido num determinado momento. Como é que hoje está esse mercado? Em que posição que ele está no meio do caminho, olhando para essa geração chegando, tendo que olhar também para as pessoas experientes e mantendo os dois conviverem? Como é que hoje ele está, que você enxerga? Eu acho que tem uma consciência maior de que você precisa de muitos olhares, né? Eu acho que isso é bastante claro que os RHs entenderam isso. Às vezes os CEOs não entenderam, mas os RHs já entenderam isso, que é relevante essa diversidade de olhar e tal, né? Você citava aí o caso né, achou-se de um momento no mercado que só precisa de jovem no mercado, né? E depois você percebeu que não é bem assim e tal. Esse é o risco que você corre quando você se orienta pelas modas, né? E não pelos princípios. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Quando eu penso numa organização, eu penso numa ideia de uma empresa que seja longeva, né? Que ela dure para sempre e tal. E para durar para sempre tem que olhar com princípios, né? Com foco em princípios, não nas modas. Tem que ser resistente aos modismos. Então não é possível que qualquer espaço de convivência humana você ou só tenha idosos ou só tenha jovens, né? Não faz sentido isso. Em qualquer espaço de convivência você precisa das duas pontas, né? Porque você precisa do conhecimento e você precisa também da inovação. E esses dois têm que andar lado a lado, né? Não tem como você isolar um e achar que vai funcionar. As startups mostraram isso. As startups, elas, né, um boom de startups, cresceram, viraram unicórnios e etc. E todo mundo sendo CEO com 32 anos de idade e tal. Só que agora que vem uma crise, uma falta de dinheiro, porque enquanto tinha, né, capital abundante, foi mais fácil você navegar. Agora que começa, né, a faltar capital, porque o pessoal começa a olhar o retorno, não tá, né, passou o modismo, não dá dando certo assim esses modelos de negócio e tal.
essa galera que está nas posições de CEO começa a se estressar. E por que se estressa? Porque não se prepararam, né, com o devido conhecimento sobre a vida para lidar com essas dinâmicas da própria vida, né, do conflito, da crise, etc. e tal. Então você vê que há uma necessidade de formação emocional para pessoas que estão num cargo altíssimo de organizações porque vieram no modismo, né? Então eu acho que o mercado de uma forma geral entendeu que você precisa de vários olhares e tal. Então acho que isso é uma coisa importante, um aprendizado, né? Eu gosto muito de citar um ditado africano que diz assim, que quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca, né? E é verdade isso, né? Porque se você for pensar, quando a gente não tinha livros escritos, o conhecimento era transmitido através das histórias contadas pelos anciões, né? Então, os anciões têm a sua relevância, têm a sua importância e tal. E muitas vezes, o jovem, ele olha para aquilo, para um fato que aconteceu como sendo uma novidade, mas é porque simplesmente ele não tem o passado, né? Então, ele acha que é uma novidade e a pessoa com mais tempo de vida percebe que não é uma novidade, que não é uma coisa que já aconteceu, tem outras referências e tal. Então, esse olhar, essa convivência, eu acho que ela é muito importante. Agora, você tem um drama, né? Porque as empresas buscam redução de custo o tempo todo. E, naturalmente, o trabalhador mais velho vai ficando mais caro, porque você tem, né, os reajustes salariais e etc. e tal. E nesse olhar apenas, né, do custo, a faca tende a ir, né, para o lado do mais velho. O que é uma pena, porque você acaba tendo empresas que ficam muito focadas no curto prazo, né, no modismo, nas práticas e esquecem dos princípios, né? Eu acho que tem uma empresa que tem uma visão de longo prazo, ela olha mais para a questão dos princípios do que para as práticas em si, né? E por entender que os princípios são relevantes, ela acaba tentando equilibrar esses dois grupos, né? Os mais novos com os mais velhos, e tenta fazer essa gestão de conflito diário, que acontece, é natural, e com isso consegue uma longevidade, né? As empresas que ficam muito nos modismos, elas acabam tendo uma vida mais curta, porque elas são muito focadas no presente e esquecem que o presente é a construção do futuro, né? Então, eu acho que tudo se remete a isso, a princípios princípio da vida humana, de uma forma geral, né? Eu tenho que ter o velho, mas eu também tenho que ter o novo, né? Eu tenho que ter esses opostos harmoniosos no dia a dia, senão a coisa não funciona, ela fica capenga. E quando eu vou muito para um lado, o outro lado sofre, né? E aí é onde acontecem os problemas. Eu tenho essa visão mais filosófica, assim, né? Quando quando fala sobre longevidade na carreira, me remete a um filme que eu gosto bastante, é um filme bem leve, O Estagiário, com Robert De Niro, Sim. e é espetacular, né, como você estava comentando que as empresas precisam se adaptar para receber, inclusive no recrutamento. E tem uma passagem logo no início que ele passa pelo recrutamento, e a pergunta-chave é: "O que que você espera daqui a 10, 20 anos?" E ele fala: "Bom, eu vou ter 90 anos." Então, assim, as perguntas são diferentes. E aí, a ideia desse filme é como a diferença de gerações convivem no mesmo local de trabalho, né, completamente diferente. Inclusive era uma empresa de moda, e-commerce, e tem sacadas nesse filme espetaculares. Aproveitando essa deixa desse filme, como colocar as 2 gerações dentro do mesmo ambiente, para conviver saudavelmente, amigavelmente, de forma a construir esse objetivo, primeiro a relação harmoniosa e todo mundo focado no objetivo, porque eles estão dentro da empresa. E qual é a responsabilidade da empresa em proporcionar esse ambiente saudável? Sim. Você vê, né? Você trouxe um exemplo aí, né? O cara, que você quer daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos eu tô com 90. Ou seja, você vê que não dá para aplicar a mesma prática, né, para todo mundo, ela tem que ser customizada. É, e o cara de 70 anos, é óbvio que ele não tem as expectativas de carreira de uma pessoa de 20, né? Então, veja que eu não posso usar lá um checklist de recrutamento e fazer as mesmas perguntas para todo mundo. Então, eu acho que pegando até esse exemplo, o que eu diria é o investimento na liderança. Se você não tiver lideranças que sejam, né, capazes de entender o benefício da diversidade, o benefício
de resultados práticos, né? A gente fala de imperativos, né? Você tem um imperativo legal, que é a questão que você não pode discriminar ninguém porque isso é lei, né? Você tem um imperativo moral, porque é a coisa certa a se fazer. E você tem um imperativo econômico porque dá resultados, né? As pesquisas mostram que equipes diversas geram mais resultados. Mas equipes diversas geram mais resultados quando você tem uma liderança, que o pessoal tem chamado agora de liderança inclusiva, né? Ou seja, quando a liderança tem a consciência que o papel dela é fazer gestão de conflitos. Por quê? Se você não tiver uma liderança que seja capaz de fazer gestão de conflitos, não tem como funcionar a diversidade. Não tem. Porque essa liderança ela vai preferir ter as pessoas muito parecidas com ela, né? E ela vai atrair o que as teorias da identidade social chamam, né, de in-group, né? Ela vai atrair os in-group e vai expurgar os out-groups. A liderança, inclusive, ela consegue ter a visão de que os dois grupos são importantes e que é responsabilidade dela fazer a mediação desse conflito, né? Então, se uma liderança não tem essa visão, é muito difícil você conseguir fazer a gestão do conflito. Eu tenho um curso sobre gestão de conflitos e às vezes eu vou nas empresas falar sobre isso e eu falo, olha, tudo que eu estou falando aqui, se vocês gestores não fizerem isso na prática, esquece. Porque ninguém de fora da empresa vai vir aqui resolver o conflito que vocês têm que fazer a gestão no dia a dia, né? Então, é responsabilidade da gestão, não tem como. Eu digo sempre que onde tem gente tem conflito. Esquece, né? Vai funcionar. E o papel do gestor é mediar esse conflito. Você não tem como delegar essa responsabilidade, você não tem como escapar dessa obrigação. Faz parte do seu job description, é fazer gestão de conflitos entre pessoas. E quanto mais diversidade, mais conflito vai ter. Agora, se eu tenho essa visão, né, de que tenho retorno em todos os sentidos, econômico, moral, legal, em inovação, tudo isso, então é um esforço que vale a pena, né? É o esforço pelo resultado maior, pelo resultado melhor. Mas não tem como fugir dessa recomendação, né? Para diversidade funcionar nas empresas, você precisa de lideranças que sejam capazes de compreender os benefícios da diversidade e o esforço que é para você manter uma equipe diversa. Se você não tiver essa consciência e essa ação, é muito difícil você dizer que você tem uma empresa com diversidade. Agora, tem uma responsabilidade pessoal do indivíduo que queira permanecer no mercado de trabalho, né? A resiliência e a capacidade de adaptação são características aí que eu posso de imediato, de pronto, relacionar para ajudar nesse processo. Quais outras características que o profissional experiente, vamos chamar assim, ou longevo, podem ajudar essas pessoas nesse desafio de se manter atual na carreira duradoura? Sim. Olha, eu acho que tem uma coisa importante que é cuidar da saúde, né? E cuidar da saúde em todos os sentidos, porque é muito difícil você ter longevidade sem uma qualidade de saúde, né? Então você tem que focar nisso, né? E como saúde, eu recomendo, né, como uma possibilidade de saúde relações sociais significativas. É muito difícil você manter um bom nível de saúde sem relações sociais significativas. Então, por exemplo, uma coisa que eu recomendo muito é você participar de associações, né? Eu faço parte da ANEFAC, né, que é uma associação que existe já há 53 anos no Brasil. Eu estou lá nos últimos 25 anos. E assim, a quantidade de pessoas que eu conheço no mercado, que passaram pela ANEFAC, ou que eu encontrei em eventos da ANEFAC, isso dá muita sustentação para a minha própria carreira. Então, eu vejo que você participar disso é uma coisa muito relevante. E é uma coisa que a juventude, assim, não tem dado muito valor, né? Esse benefício da associação locais, né? De ter espaço de convívio social. Há uma pesquisa, por exemplo, que mostra que crianças americanas têm reduzido o nível de empatia por conta da concentração do uso de tela, né? E a empatia é uma coisa fundamental para a comunicação humana, né? Para o relacionamento humano e tal. E para você ter uma carreira longeva, duradoura, você precisa de relações, né? O tempo todo, para mediar conflitos, para descobrir oportunidades, né? Enfim. Então, eu acho que um ponto importante é você, se ainda não faz,
é você se associar a esses espaços que promovem relações sociais para que as pessoas possam se conhecer, possam desenvolver empatia, enfim, né? Empatia você usa, no meu livro eu falo isso, né? Para você mediar conflito, tem que ter empatia. Não tem como você mediar um conflito sem empatia, porque você precisa compreender as duas visões de mundo que estão em conflito, tá? Por que que esse cara acusa o outro e o outro acusa este um, né? Ou seja, eu tenho que olhar pelo olhar de ambos e tentar achar um ponto comum para conexão, né? Para mediar esse conflito. E eu não consigo fazer isso sem empatia, e eu não consigo desenvolver empatia se eu não conviver com as pessoas. Então, eu acho que um ponto relevante para a longevidade, além das competências todas, né? Técnicas, etc., enfim, e que você colocou aí, né? Resiliência, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, relacionamento, desenvolvimento de relações sociais com as pessoas. Eu acho que isso vale muito, né? Eu tenho um capítulo no livro chama Meritocracia ou Networkracia, né? E eu vejo isso, né? O quanto o poder das relações sociais eles são importantes e relevantes na carreira. Pessoas gostam de pessoas, né? A gente, entre escolher um desconhecido e alguém que tem algum tipo de vínculo com a nossa vida, a gente vai escolher essa pessoa que tem algum tipo de vínculo. Então, quanto mais eu puder estar presente, né, na vida das pessoas através de relacionamentos, sejam quais for, porque eu estudei com a pessoa, porque eu fiz um projeto com a pessoa, porque eu trabalhei com a pessoa lá atrás, porque a pessoa trabalhava com meu pai. Ou seja, quanto mais você consegue conectar essas coisas, mais sua carreira tem possibilidades de ser longeva, né? Eu acho que relações sociais e empatia são um grande ponto. São um grande ponto. Você sabe que conversando sobre esse tema, me chama muita atenção que um movimento de empresas fizeram há anos atrás. Eu posso pegar aí Pão de Açúcar, que teve um movimento de contratar idosos para deixar no empacotamento dos compradores, dos clientes, né? E se notou um aumento de fluxo de clientes pela simpatia dos idosos em estar recepcionando cada cliente. Hoje não existe mais. Mas recentemente eu vi na televisão uma reportagem também sobre essa inclusão. Inclusive, teve um evento que foi a Maturi, que eu tive o prazer, inclusive, de participar com você, e lá estava comentando bastante o movimento que as empresas estavam abrindo um certo percentual de vagas para receber os idosos. Aonde? Na recepção das pessoas. Então, o que me dá como sensação que as empresas ou o mercado de trabalho vê o idoso como uma pessoa agradável para receber as pessoas e não como para sentar na mesa e compartilhar um bom desempenho e exercer o seu profissional, porque aí eu tenho na reportagem, nessa reportagem específica, tinha uma economista que tinha 75 anos. Então, hoje eu vejo 2 ou 3 linhas aí do idoso, né? Ou ele vira consultor, aplicando a sua experiência ao longo de todo o tempo, né, no mercado de trabalho, ou ele vira uma pessoa que faz parte da cota que as empresas, parece que tem um projeto na Câmara, não sei se foi aprovado ou não, de incentivo das empresas dedicarem um percentual com incentivo financeiro para não só para os negros, não só para o primeiro trabalho, mas também para receber os idosos. Quer dizer, está sendo através de um incentivo, não porque as empresas vêm, mas eles acabam recebendo essas pessoas e deixando lá, tirando a senha para dar para o cliente, ou seja, trabalhos que não requeira muito esforço. Você acha que o mercado de trabalho ainda vê essas pessoas de uma forma limitada, né? E acabam não aproveitando parte da sua experiência de uma população? E se realmente essa visão de ou vira consultor ou abre um negócio pequeno próprio, ou vai se aposentar mesmo, fica lá nos aposentos, né? Inclusive o Alexandre, esqueci o Calaf, nome, Calaf, calaf.
comenta muito isso, o lugar do idoso é onde ele quiser, né, pegando uma frase da mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser e tenha esse movimento para o idoso. Você acha que tem essa visão do mercado distorcida sobre o receber o idoso e por que ter que ser através de incentivos, financeiros para determinada cota de nova geração? Sim. Tem isso, tem sim, você acaba tendo um desperdício, né, do conhecimento que esse trabalhador tem. Realmente isso acontece, você coloca a pessoa, numa posição que até as pesquisas até mostram isso, né. No primeiro momento, a pessoa, o idoso, né, como ele não consegue um outro tipo de trabalho, ele acaba aceitando, porque ele fala: "Pô, vou me manter ocupado, vou conhecer gente, vou me relacionar e tal". Exato. Mas, com o tempo, ele acaba também não querendo ficar, né, porque ele vê que o expertise dele, o potencial dele não está sendo, explorado. E aí você tem as questões, né, se eu tenho uma condição financeira, eu prefiro não fazer, se eu não tenho, tenho o que fazer, né. Então você tem, muita amarração em relação a isso. A gente quando olha questão de capital de carreira, né, a gente percebe isso, ou seja, quanto mais capital de carreira, ou seja, mais conhecimento, mais experiência eu tenho, mais possibilidades eu vou ter, né? Mas não significa que com a idade o mercado vai te oferecer. Então esse é um drama terrível, né? Porque você pega hoje, com a longevidade humana, pessoas que no passado, né, aos 60 anos, realmente estavam numa fase de declínio, hoje essas pessoas não estão em fase de declínio. Elas estão, assim, numa fase ainda de possibilidade de ascensão nas carreiras. Então é uma coisa que é um desacoplamento, né, da carreira em relação à idade cronológica. A gente está vivendo essa fase exatamente nesse momento. Então é um desperdício. E sim, o mercado, né, como eu falei, né, o mercado olha o custo, o idoso custa mais caro, então demite o idoso. Assim como o mercado também se aproveita dessas questões, né? Já que eu tenho que mostrar que eu tenho diversidade, eu vou contratar aqui umas pessoas para atender o cliente, porque aí eu alcanço, né, essa imagem de que eu tenho diversidade. Mas não é autêntico isso, né? Isso você vê que é meramente para fazer a imagem de uma empresa que tem diversidade, mas ela não tem de verdade, porque essas pessoas não têm o famoso lugar de fala, elas não têm o lugar, né, de poder contribuir efetivamente com o futuro da organização, né, ou debater a organização. Você acaba colocando ali para preenchimento de uma cota, né? A história do inclusão é você, como é que é? A diversidade é você chamar para dançar, né? Convidar para o baile, né? E inclusão é você chamar para dançar, né? Ou seja, você tornar a pessoa protagonista. Então, há diferenças, né, entre empresas com diversidade e empresas com inclusão. Muitas empresas têm diversidade, mas elas não têm inclusão, porque quando você olha os espaços de poder, são praticamente as mesmas pessoas do mesmo tipo físico, biológico, cor de pele, faixa etária, classe social, que estão ali, né, tomando as rédeas da organização. Então, são questões distintas, né? Diversidade e inclusão. Então, assim, eu acho que tem uma questão que, como é que a Emma Watson, né, ela fala, né? Se não convicção, que seja por conveniência, né? Já que você quer fazer uma inclusão por conveniência, né? Ok, pelo menos você está fazendo alguma coisa, né? Já que você não faz por convicção. Porque quando você faz por convicção, realmente você coloca a pessoa, independentemente da idade, onde ela tem que estar, né? Dá o devido respaldo, ou seja, você nivela o desafio com a competência, né? Ou seja, não adianta eu dar uma pessoa que tem muita competência e dar pouco desafio, né? Na teoria do flow, é chato isso, a pessoa não vai ficar, porque ela pode muito mais do que aquilo que dão a ela, né? Assim como você dá um desafio muito grande para alguém que tem pouca competência, isso é angustiante. Eu colocar uma pessoa de 22 anos numa posição, de repente, de CEO de uma organização, por mais competente que ela tenha, talvez emocionalmente ela não desenvolveu tudo que ela deveria. Então ela vai ser angustiante, porque é muito desafio para pouca competência. Eu tenho que equilibrar, né, desafio e competência para ter essa possibilidade de engajamento, enfim. Então, realmente, ainda não é uma
uma coisa que a gente vê assim, né? O mercado entendeu, né, que o profissional mais velho tem muito a contribuir. Não, ainda estamos na fase de o mercado está Embrionária, né? entendendo que é importante ter gente com diversidade etária e, portanto, vamos colocar aqui, não importa o que essa pessoa vai fazer. Ou seja, não está, de fato, aproveitando esse potencial, né? E olhar e olhar com carinho, né, e olhar, como algo importante, aproveitando, toda a sua experiência aí adquirida. Agora, para encerrar, Emerson, muitos profissionais desejam deixar um legado, né, todo mundo tem a sua história aqui, sua marca para deixar sendo significativa em suas carreiras, né, falando sobre a carreira. Como alguém, desde o teu ponto de vista, pode encontrar significado e satisfação ao longo de uma carreira longa e bem-sucedida? Eu gosto muito, e eu trago isso no meu livro, né? Que é eu gosto de pensar numa intersecção entre três coisas: interesses, motivações e competências, né? Interesse é aquilo que me desperta a atenção, me chama a atenção. Motivação é o porquê eu faço, né? O que faço. E competência é o que eu sei fazer, né? Então, às vezes, eu posso ter uma competência que veio de um interesse. Eu tinha um interesse em música, né? E aí aprendi a tocar um instrumento, então eu tenho competência nesse instrumento. Mas eu posso ter só o interesse e não ter a competência. Eu gosto muito de música, mas eu não tenho competência para um instrumento, né? Então, eu acho que essa combinação de interesse, competência e motivação, e a motivação faz, né, o interesse às vezes não casar com a competência. Por exemplo, eu tinha muito interesse em música, mas eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Então, a minha motivação era sobreviver, não tinha como eu manter aquele interesse e levar aquilo para frente. Então, fui trabalhar para ganhar dinheiro, aprendi alguma coisa, me tornei incompetente em algo, né? Mas era um algo só porque eu queria sobreviver, não era o que casava com os meus interesses realmente, né? Mas eu atendi ali uma motivação. Então, eu gosto muito de olhar a intersecção dessas três coisas, né? Onde estão meus interesses, quais são as minhas motivações, quais são as minhas competências, e tentar combinar isso o máximo possível, né? É óbvio que é um trabalho de autoexame, né? Cada um tem que fazer por si. Existem ferramentas que ajudam a gente a caminhar nesse sentido, mas eu acho que é sempre isso, né? Examinar onde estão os meus interesses, quais são as minhas motivações e quais são as minhas competências. Eu acho que essa intersecção ela ajuda a responder bastante coisa na E nossa vida. revisitar essas perguntas ou esses 3 itens a todo momento, né, porque nós não somos, congelados num Não, conceito ou numa ideia, né, estamos não. sempre em evolução e é perfeito, interesse, motivação e competência, essa O Zig- intersecção. o Zygmunt Bauman fala que a nossa identidade é um plebiscito diário, né? Então, sim, a gente tem que estar revisitando isso o tempo todo, né? É um E mestre. motiva hoje não é o mesmo que me motivava, né, há 5 anos atrás. Os meus interesses hoje talvez não sejam mais, né? Então, E a que nossa bom, né? identidade é um plebiscito diário, sim. Que ótimo. E antes de encerrar, essa conversa tão gostosa e tranquila e rica em conhecimento, você já conhece a dinâmica. Eu convido você para uma dica especial, à parte de todas as dicas aí que você nos trouxe durante o episódio. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Olha, a minha dica vai para o livro Utopia para Realistas, né? Do Rutger Bregman. Como construir um mundo melhor. É um livro que lida com todas essas questões de avanço tecnológico e tal, que tem mudado, né, a nossa vida, enfim, e o que que a gente vai fazer com isso para uma sociedade melhor, né? Então ele traz uma discussão muito humanística, né, sobre tudo isso que está acontecendo na sociedade e tal, e propõe alguns caminhos aqui que eu gosto bastante. Então, a minha dica é Utopia para Realistas, Como Construir um Mundo Melhor, Rutger Bregman. Perfeito, já está anotado na lista
dos livros das próximas leituras e vou deixar na descrição deste episódio. Emerson, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de estar trocando essa ideia, trocando ideias sobre esse tema tão relevante que, como o exemplo que você trouxe é ótimo, né? Da menina que queria colocar os 30 anos porque é jovem, daqui a pouco ela vai pensar, não, tira porque eu já tô velha. Com sorte ela fica velha, né? Exato. Então, Sabe que, ô, Denise, sabe que uma das coisas que me fez pensar em estudar, né, longevidade de carreira é porque o etarismo, ele é o preconceito mais democrático que tem, né? exato. Racismo, você sofre sendo negro, né? A xenofobia sendo estrangeiro, né? A misoginia sendo mulher. Mas o etarismo, ele é para todos, né? A pessoa que nunca sofreu preconceito na vida, quando envelhece, ela entende o que é o sofrimento alheio por conta do preconceito, né? É uma aula de empatia, o envelhecimento. Então, eu acho que isso é aplicável a todos nós, né? E é como o Kalash fala, né? Quem me olha como velho, eu digo, que bom, eu já cheguei. Um dia, com sorte, você chegará no momento de vida, na idade que eu tenho e com a vitalidade e vivacidade que eu tenho hoje. Todo mundo chega realmente com sorte. Eu costumo dizer, se não parar aí e morrer no meio do caminho, mas é o mais democrático possível. Muitíssimo obrigada, Emerson, e continue sempre nos trazendo muitas informações. Obrigado, Denise. Prazer em revê-la aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim deste episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas. Obrigado por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!